Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420, Florianópolis. Me chamo Fernando Rosendo e vou apresentar hoje o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O tema que nós trouxemos hoje para reflexão, para nosso estudo, trata-se do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Veja bem, toda a doutrina de Jesus Cristo, todos os seus ensinamentos são ensinamentos de amor, de caridade, são ensinamentos de consolo. E logo se começa nesse capítulo 6, no item 1 do capítulo, o item do jugo leve. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde. Do ponto de vista do Evangelho, nós consideramos o jugo como sendo uma pessoa que é dominada pelos seus próprios problemas. E por isso que o Cristo nos coloca, quando ele diz assim, o meu jugo é leve, é que o jugo do Cristo é a observância da sua lei, a observância dos seus ensinamentos. E ele apenas impõe como dever a prática do amor e da caridade. Então, resumidamente, de maneira muito simples, podemos considerar o jugo do Cristo todos os seus ensinamentos, que se resumem na prática do amor e da caridade. Porque quando nós estamos verdadeiramente tocados no coração e praticando a caridade, nós estamos num processo de reformulação interior, de reflexão, de entendimento, buscando calar as nossas imperfeições. Ao mesmo tempo que a prática da caridade nos leva também a ser menos egoístas, menos vaidosos, ou seja, nós estamos indo de encontro às virtudes cristãs, na medida em que nós nos tocamos pela dor do outro, nós nos colocamos na situação do outro e procuramos de alguma forma aliviar, quer seja através da caridade moral, quer seja através da caridade material. E logo na sequência, no próximo item desse mesmo capítulo, ele vem tratar do Consolador prometido. E no Evangelho de João, assim ele coloca: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Veja bem, o Cristo há 2000 anos, quando ele nos coloca que seria enviado outro Consolador, ele já sabia que todos os seus ensinamentos, na época em que ele passou há 2000 anos atrás, a humanidade ainda não estava devidamente amadurecida para verdadeiramente ser transformada, verdadeiramente aprender com seus ensinos, considerando até, com todo respeito às demais religiões, que a gente podemos considerar que a doutrina cristã verdadeiramente pura, ela ficou até o ano 300, até o terceiro século. Após esse período, houve sim mudanças, infelizmente, a mão do homem alterou alguns ensinamentos. Então, nós, considerando sob esse ponto de vista, Kardec, na sequência desse mesmo item que trata do Consolador prometido, ele nos fala assim: o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, vem trazer a consolação a todos os que sofrem, explicando a causa de todas as dores. Então veja bem, a doutrina espírita se coloca então como Consolador prometido já por Cristo há 2000 anos atrás. E ela é o Consolador prometido do ponto de vista que ela explica as origens e causa de todas as dores, considerando que todos nós somos espíritos em evolução, espíritos imperfeitos, que ao longo das diversas reencarnações vimos exercitando através da moralização, através das convivências, através muitas vezes dos tropeços e dos erros,
pelas diversas existências que o espírito se coloca como encarnado, ou do ponto de vista como espírito errante, ou seja, o espírito sem o corpo físico, quando no plano espiritual ele também continua o seu processo evolutivo, mas verdadeiramente nós podemos entender que a origem de todas as nossas dificuldades, as nossas dores sob o ponto de vista morais, sentimentos muitas vezes do vazio existenciais, dores físicas, situações, barreiras, obstáculos que se nos apresentam ao longo das nossas existências, que é comum a todos nós, porque todos nós nos encontramos na condição de necessitados, mas todas essas situações têm as suas origens em existências passadas. Então a reencarnação ressurge como uma oportunidade de resgatar débitos, uma oportunidade de quitar esses débitos, uma oportunidade de transformar os inimigos do passado em amigos, uma oportunidade que Deus, que é Pai, nos possibilita para o nosso aprendizado, não do ponto de vista do castigo, mas do ponto de vista da lei maior, a lei de Deus, que é a lei da vida. Então existe aí uma consciência universal que tudo rege, que tudo provê. Cada vez que nós nos distanciamos dessa linha do bem, nós somos convocados pela nossa própria consciência para o reajuste. E a reencarnação então surge como uma dádiva, uma bênção de Deus, para que nós possamos ter uma nova oportunidade, uma oportunidade de progresso, porque todos nós estamos na condição de espíritos reencarnados num planeta de provas e de expiações. Então, muitas dores que nos visitam são necessidades do nosso espírito em cumprir, em superar determinados obstáculos que em existências passadas nós não conseguimos. Mas, ao mesmo tempo que essa existência nos possibilita essa oportunidade, todos nós trazemos também no nosso inconsciente os atributos, as vocações, seria, vamos dizer assim, todo o aspecto positivo das nossas vivências e daquilo que nós já granjeamos de educação, de esclarecimentos, seriam, vamos dizer assim, os aspectos positivos também, que nós, como espíritos em evolução, cada existência não subtrai a existência anterior, nos traz de volta essa consciência, tanto os erros quanto os acertos. E é do ponto de vista do acerto que nós observamos através das nossas vocações, através das nossas tendências, através das nossas inspirações, né? Então, toda essa situação de causa e efeito e o livre-arbítrio que nos é dado, nós devemos, acima de tudo, valorizar e muito essa oportunidade. Mas no próximo item, ainda para finalizar, existe a colocação do advento do Espírito de Verdade. E aí o Espírito de Verdade são 4 mensagens nesse capítulo do Evangelho, mas uma nós vamos destacar que consideramos uma das mais belas mensagens do advento do Espírito de Verdade, que foi publicado inicialmente no Livro dos Médiuns, mas que tão bela, tão esclarecedora, que ela também consta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. E depois ele ainda continua a mensagem: espíritas, primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Olha a necessidade, do ponto de vista de nós espíritas, de nós cristãos, primeiro exercitarmos o amor, a piedade, a compaixão, todo o sentimento que nos aproxima de Deus e nos aproxima do próximo, através do perdão tão necessário e muitas vezes tão esquecido em nossas relações, porque tudo isso certamente vai nos trazer um estado de consciência mais verdadeiro, mais apurado, e aí sim nós conseguiremos nos instruir, nos esclarecer de uma maneira com o coração mais pacificado e mais verdadeiro, e encontrando as verdades que nós buscamos, que todos nós buscamos. Esta é a mensagem que nós tínhamos para a manhã de hoje. Desejamos a todos
Um bom final de semana e fiquem com Deus. Na Era do Espírito.